nesse momento, vale lembrar que este culto não é um entretenimento para as pessoas. O culto é o culto que devemos dedicar a Deus. Então vamos fechar nossos olhos, vamos adorar a Deus, vamos orar ao nosso Senhor nesse momento. Querido Deus, nós te damos graças pela bênção da vida, pela bênção de poder te adorar, te bendizer, ainda que estando nos seus lares, com os teus filhos, a tua igreja, mas unidos num só pensamento, num só propósito, de exaltar e engrandecer o teu grande e poderoso nome. Ó Deus, que possamos sentir a bênção da tua presença entre nós e aquelas pessoas que nos acompanham também pela internet, ó Deus, que sintam, ó Deus, a tua presença por intermédio do teu Espírito Santo. Recebe, ó Deus, nesta manhã o louvor que a ti dedicamos, apresentamos, as leituras bíblicas, a oração e a reflexão da tua palavra, ó Deus. É em nome de Jesus, teu Filho amado, nosso eterno Salvador, é que nós oramos. Amém. Nós vamos continuar o louvor a Deus, cantando o cântico Mente e Coração. Louve aí onde você está, louve ao Senhor, louve conosco, ao nome do nosso Deus. Nós vamos dar uns minutinhos de oração e gostaríamos que alguém aí pudesse fazer uma oração. Cada lar, alguém fazendo uma oração, voz alta mesmo, né?
e nós aqui também orando, vamos interceder nesse momento, vamos clamar ao Senhor. Recebe, ó Deus, a oração do teu povo, em nome e por amor de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Nós vamos louvar a Deus agora com o hino de número 110, que fala sobre uma vida com Jesus. Se você tiver um hinário aí na sua casa, no seu lar, nos acompanhe com esse hino de número 110, Vida com Jesus. Cristo achou-me muito longe do meu lar, perdido já no mundo, sem mais poder voltar, tomando-me em seus braços, firmou-me nos meus passos, e agora andamos juntos, voltando para o lar. A presença de
Meus queridos irmãos, eu quero convidá-los à leitura da Palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo de número 14. Romanos, capítulo 14, os versículos de número 17 e 18. Romanos, capítulo 14, versículos de número 17 e 18. E aí mesmo onde você está, se você quiser ler em voz alta, ler conosco, creio que é realmente importante. Romanos, capítulo 14, versículos de número 17 e 18. Diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Apenas esses dois versículos, né? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo está escrevendo aos cristãos da cidade de Roma, possivelmente cristãos que vieram do judaísmo, judeus cristãos, né? E que ainda estavam atrelados às práticas judaizantes, né? Muitos deles ainda tinham o hábito de se abster de certos alimentos, de guardar certos dias, de observar certos ritos. Havia ainda aquela devoção e aquela religiosidade ligada a uma multiplicidade de regras, de ritos exteriores, de observações cerimoniais. E o apóstolo Paulo está escrevendo e dizendo àqueles irmãos que é preciso desapegar-se dessas coisas. Esses rituais, comida, bebida, esses cerimoniais, eles cumpriram o seu propósito. Esses rituais cerimoniais da antiga aliança tiveram a sua importância, tiveram o seu papel, mas não eram mais essenciais na nova aliança. E é isso que Paulo está ensinando àqueles irmãos. No capítulo de número 10 da carta aos Romanos, versículo 4, Paulo diz: o fim da lei é Cristo. Ou seja, tudo isso cumpriu um propósito, que era apontar para Cristo Jesus, mas que agora essas coisas já passaram. E Paulo diz isso não só na carta aos Romanos, mas em outras cartas. E também temos esse mesmo pensamento, essa mesma reflexão na epístola aos Romanos, onde diz que esses cerimoniais eram sombras, eles apontavam para o Senhor Jesus. Agora, Paulo vai confidenciar aos cristãos, aos seus irmãos, que não é uma coisa muito fácil desapegar-se das coisas. Paulo foi criado numa esfera judaizante. Paulo foi criado cercado de regras, de regulamentos, de rituais. Paulo vinha de um povo que recebeu alianças, leis, o culto, as promessas. E ele diz no capítulo de número 9 que, do ponto de vista humano, do ponto de vista de toda a tradição que ele recebeu, ele humanamente preferia ser separado de Cristo. Tamanha era a importância e como aquilo estava arraigado, né, no seu coração, na sua alma. Mas ele mesmo vai explicar que tudo isso
cumpriu o seu propósito, apontava para Cristo Jesus, de maneira que a nossa devoção, a nossa religiosidade não está presa a esses cerimoniais, a esses ritos, a antiga aliança. Isso nada tem a ver com o reino de Deus. O reino de Deus não tem nada a ver com comida, não tem nada a ver com bebida. O reino de Deus, ele não tem esse aspecto aparente. Nada tem a ver com os ritos, nada tem a ver com os preceitos, nada tem a ver com os cerimoniais. Reino de Deus é aquela influência sobrenatural do Espírito Santo sobre nós, do próprio Deus sobre os seus filhos. Reino de Deus tem a ver com uma transformação sobrenatural do Espírito Santo sobre o pecador, sobre o homem. Um erudito do Novo Testamento escreveu que reino de Deus é quando um homem está debaixo do poder, da influência de Deus. Isso é reino de Deus. Reino de Deus não tem nada a ver com comida, não tem nada a ver com bebida, mas é estar debaixo da influência do poder de Deus. E isso faz sentido com aquilo que Paulo escreveu também a carta aos Coríntios. Lá na carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 4, versículo 20, Paulo diz que o reino de Deus não consiste em palavras, mas o reino de Deus consiste em poder. Então, o reino de Deus tem a ver com a influência sobrenatural, com a transformação, com Deus que nos chama pela sua graça, que nos transforma e que nos molda pelas suas mãos benditas. Isso é reino de Deus. Agora, é possível que quando Paulo escreveu essa carta, estaria faltando este esclarecimento da vida de muitos cristãos que ainda estavam presos e arraigados na tradição judaica, do judaísmo, e possivelmente estaria acontecendo alguns conflitos, algumas contendas por causa desta alienação. O que é reino de Deus? Paulo diz assim: reino de Deus não é comida, não é bebida, mas reino de Deus é justiça. E é interessante que justiça aqui tem no sentido social, são os deveres que devemos a Deus e ao nosso próximo. Justiça é fazer aquilo que é correto do ponto de vista da santidade de Deus, é fazer aquilo que tem retidão moral. Justiça de Deus tem a ver com respeito ao próximo dentro deste contexto, e isso certamente glorifica a Deus. Reino de Deus é justiça, mas é justiça na ótica daquilo que Deus nos revela, justiça na ótica das Escrituras sagradas. É diferente da justiça do reino dos homens. Por exemplo, no reino de Deus, justiça é amar o inimigo, como Jesus falou no Sermão do Monte. Justiça de Deus, na palavra do Senhor, é fazer o bem àquele que te odeia. Justiça é abençoar, bendizer aquele que te amaldiçoa. Justiça, do ponto de vista espiritual, tem que ver com não só fazer o bem, mas virar a face, entregar a capa, dar a túnica. Então o reino de Deus não é comida e bebida, mas é justiça. Mas a justiça espiritual tem a ver com a nossa relação com Deus, com o contexto de transformação. E no capítulo 12 da carta aos Romanos, Paulo diz o seguinte: se teu inimigo tiver fome, é para fazer o quê? Dá-lhe de comer. E se tiver sede, dá-lhe de beber. Então a justiça do reino, ela é diferente.
e muitas vezes ela se opõe à justiça do mundo dos homens. Porque no mundo humano, as leis, a cultura, a própria civilização, elas estão manchadas pelo pecado. E muitas vezes uma lei humana pode conflitar a lei divina. E nesse ponto devemos fazer tudo para agradar a Deus, porque isso é justiça. Quando os apóstolos estavam presos ali, quando começa a perseguição aos cristãos, em Atos dos Apóstolos, os apóstolos todos estão presos, e no momento a lei dizia que eles não deveriam pregar, falar mais no nome de Jesus. E o que é que Pedro diz, os apóstolos? Eles disseram: importa agradar a Deus e aos homens. Isso é justiça. E há uma frase muito dita por Lutero, uma frase latina que Lutero usou muitas vezes, e que diz o seguinte: faça-se justiça, mesmo que o céu desabe. Faça-se justiça, mesmo que o céu desabe. Então, o reino de Deus não consiste em cerimoniais, em rituais da antiga aliança, em comida, em bebida, mas o reino de Deus é justiça, é fazer o bem ao próximo, é agir corretamente, mas na ótica bíblica vai muito além disso. Do ponto de vista teológico, a justiça de Deus significa que a salvação não é meritória. Não há o que eu possa fazer para alcançar o reino de Deus. A salvação, ela nos é dada por causa da justiça de Deus em Cristo. A Bíblia diz que Cristo é a justiça de Deus, ou seja, Ele assumiu os nossos pecados, todos os nossos pecados, e foi até a cruz. E diante de Deus, o Pai, o Senhor se ofereceu para pagar pelas suas dívidas, pelas minhas dívidas, para limpar os seus pecados, os meus pecados. E por que é que o Pai aceitou? Porque o sacrifício do Filho, o Filho é perfeito, não tem nenhuma mancha de pecado, e o Filho é eterno, portanto o Pai aceita o sacrifício por ser perfeito e eterno. Essa é a justiça do reino, cuja salvação não é mérito humano, mas essa graça, essa justiça de Deus. E Paulo está dizendo àqueles irmãos lá: reino de Deus não tem nada a ver com comida, com bebida, com cerimoniais, mas é justiça. Justiça não só no sentido de fazer o que é correto, o próximo, mas fazer muito mais do que é correto, e agir de maneira a mostrar a transformação pelo Espírito de Deus. E do ponto de vista teológico, tem a ver com Cristo pagando os nossos pecados por nossos pecados, e o Pai aceitando por ser um sacrifício perfeito e eterno, né? E é por isso que devemos orar, devemos evangelizar, porque queremos que outras pessoas façam parte deste reino. Queremos e desejamos que as pessoas sejam transformadas como um dia nós também fomos. Por isso, você e eu devemos orar por um parente, devemos orar por um amigo, por um colega de trabalho, para que Deus da sua misericórdia venha com o seu Espírito e faça uma transformação, e que essa pessoa entenda e aceite, receba a justiça de Deus no seu coração e na sua alma. Então, o reino de Deus não é comida e bebida, mas o reino de Deus é justiça. Mas Paulo também diz que reino de Deus não só é justiça, como é paz. E é interessante que quando o Espírito de Deus vem sobre nós, nos chama pela sua graça, trabalha no nosso coração, nós sentimos uma paz tão grande. E aqui também no contexto refere-se a uma paz social. No reino de Deus a gente procura viver em paz
paz com as pessoas, a gente sente paz com as pessoas. É uma concordância, é uma harmonia, é uma conciliação. No campo relacional, essa paz significa viver bem com as pessoas. O reino de Deus é justiça, o reino de Deus é paz, mas paz no sentido de viver bem com o teu próximo, da comunhão fraterna, do bom convívio. E Paulo também diz no capítulo 12 da carta aos Romanos, ele diz: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Reino de Deus não consiste em comida e bebida, mas consiste em paz. Claro que podemos ter divergências, claro que podemos ter opiniões divergentes, contrárias, mas isso não nos deve afastar um do outro, não deve nos levar a lutas, a contendas, a discórdias de maneira alguma, porque o reino de Deus é a paz. Do ponto de vista teológico, é a paz quando o Espírito Santo nos chama, quando o Espírito Santo nos transforma, nós sentimos uma paz grande na nossa alma. Por que sentimos uma paz grande na nossa alma? Porque devido à obra de Cristo na cruz, devido ao fato de Jesus ter pago pelos nossos pecados, Pai, Deus o Pai, olha para você, olha para mim, através do sacrifício de Cristo. E como o sacrifício de Cristo pagou as nossas dívidas, então Deus olha para você e para mim e nos vê como se fôssemos justos. Isso é uma coisa extraordinária. Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 5, que considerados justos por Deus, o que é que nós temos com Deus? Diz o texto que nós temos paz. Porque se não fosse isso, Deus nos olharia com a maior ira, porque a ira faz parte da sua justiça santa e eterna. Mas isso não acontece por causa da obra da justificação, por causa da obra de Cristo. Então Ele nos olha com este olhar, e com este olhar a gente sente paz, não só uns para com os outros, mas paz com Deus. E Paulo diz àqueles irmãos: olha, reino de Deus não tem nada a ver com cerimonial, com bebida, com comida. Reino de Deus tem a ver com justiça e tem a ver com paz. É essa paz que nós temos no nosso coração. Mas Paulo também diz que reino de Deus é alegria. E do ponto de vista social, é a alegria que a gente sente com o outro, é a alegria que nós sentimos mesmo diante dos problemas e das dificuldades e das divergências da vida. Nós, no nosso contexto atual, vivemos um momento tão difícil, de desemprego, do dinheiro que vai acabando, num contexto de pandemia, num contexto tão, às vezes até desesperador. Mas por que nós sentimos paz e alegria no nosso coração? Porque houve uma obra de Deus na nossa vida. O Espírito Santo veio e transformou. Isso é reino de Deus, e o reino de Deus aplica a sua justiça, aplica a paz e aplica a alegria no nosso coração. Às vezes as pessoas não entendem como podemos passar por tantas dificuldades e ainda continuarmos em pé, firmes, alegres e em paz. Paulo escreve a carta aos Filipenses dizendo o seguinte: olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Se bem que a palavra lá em Filipenses 4, para contente no grego, não é literalmente contente, não é, mas o sentido é de satisfação. O sentido é que mesmo passando pelas dificuldades, pelas tribulações da vida,
eu ainda sinto tranquilidade, paz, mesmo chorando, mesmo em dificuldade, mesmo passando pelos apertos, ainda há paz e alegria no meu coração, porque reino de Deus é alegria. Do ponto de vista teológico, foi quando o Espírito Santo veio sobre nós, abriu os nossos olhos para entender e visualizar a graça de Deus. O que é que brota no coração? Senão a alegria de alguém que estava morto e passou a reviver, de alguém que estava perdido e foi achado pela graça de Deus. E tudo isso é comunicado ao nosso coração pelo Espírito Santo. Paulo diz aqui em Romanos capítulo 5, versículo 5, que o Espírito, que o amor de Deus é derramado no nosso coração. O Espírito Santo vem, abre o nosso coração, derrama o amor de Deus. Por isso que nós nos sentimos alegres diante da obra regeneradora do Espírito Santo. O Espírito Santo traz alegria à nossa alma. Por isso Paulo disse que a alegria, ela é fruto sobrenatural, ela é fruto do Espírito Santo. E aí há alguns exemplos no próprio Novo Testamento, alguns, vou citar alguns, de como é essa alegria que sentimos na alma. No próprio capítulo 5 de Atos, quando os apóstolos estavam presos, e quando eles foram soltos, diz o texto que eles estavam felizes. Felizes? Eles haviam sido presos, mas eles estavam felizes porque eles sofreram por causa do nome de Cristo, por amor a Cristo. Havia uma alegria no coração dos apóstolos, porque passaram pela dificuldade, mas pela dificuldade em nome do Senhor Jesus. Quando um escravo também ali no Novo Testamento, um eunuco, tentando entender as Escrituras e não conseguia, até que o Espírito Santo fez com que Filipe fosse até o eunuco, aquele escravo, e lhe explicasse a Escritura Sagrada, o que aconteceu no coração daquele homem. Diz que aquele homem foi tomado de uma grande alegria, aquele homem recebeu o batismo, e diz o texto que ele foi embora cheio de júbilo, isso é a alegria que o Espírito Santo traz ao nosso coração. Quando você chega em Atos capítulo 16, Paulo e Silas na prisão em Filipos, na cidade de Filipos, por volta da meia-noite, depois de ter sido açoitados, estavam aprisionados, encarcerados, e por volta da meia-noite desse texto que eles oravam e cantavam ao Senhor. Eles estavam felizes, alegres, mesmo em meio à tribulação. Naquele mesmo episódio, o carcereiro, pensando tirar a sua vida, no momento de desespero, quando Paulo diz: não, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, e aquele homem creu no Senhor Jesus. O que é que diz o texto? Que aquele homem manifestava grande alegria por causa do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, e há tantos outros textos, como Filipenses 4 também, onde Paulo diz: alegrai-vos do Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos do Senhor, estando ele preso possivelmente na cidade de Roma. Paulo está dizendo aos irmãos aqui pelo texto sagrado: reino de Deus não tem nada a ver com comida, não tem nada a ver com bebida, com cerimoniais, com rituais, com isso, aquilo, outro. Não. Reino de Deus é justiça não só no sentido de fazer o que é correto para o nosso próximo, mas é uma justiça de ir muito além. E também refere-se à justiça do Cristo que assume os nossos pecados e morre naquela cruz. Mas reino de Deus também é paz. É paz não só no sentido de viver bem com as pessoas, mas paz que sentimos na alma diante de Deus, em saber que temos todos os nossos pecados perdoados. E reino de Deus é alegria no Espírito, a alegria que sentimos um para com os outros, mas acima de tudo a alegria que sentimos
da graça de Deus nos chamar das trevas para a maravilhosa luz. Eu não sei como você está nesta manhã, não sei como está o seu coração, como está a sua família, diante desta pandemia, diante do isolamento social, de tantas dificuldades que passamos, e eu creio que ainda veremos de passar. Mas eu creio que você pode sentir a mesma alegria no coração, e sentir a mesma paz, e sentir a justiça deste reino, porque reino de Deus é transformação pelo Espírito Santo. E se você abrir o seu coração, e se você crer em Jesus, Deus pode sim, com a sua graça, com o seu poder e com a sua misericórdia, vir até você e transformar a sua vida e fazer você sentir aquilo que está na palavra de Deus. Para isso que eu gostaria de compartilhar com o seu coração nesse momento, e que assim o Senhor nos abençoe e o Senhor nos ajude. Amém. Vamos orar nesse momento? Curve a sua fronte aí onde você está, feche seus olhos para orarmos. Preocupado, abra o seu coração, porque o Espírito Santo pode trazer a justiça, a paz e a felicidade no seu coração. Creia nisso, entregue o seu coração. Pai querido, Pai amado, recebemos a Tua palavra nesta manhã, palavra que um dia adentrou no nosso coração e nos transformou, e nos colocou dentro da família da fé. E também, ó Deus, aquela pessoa que nos ouve neste momento, possa também abrir o coração, e que Teu Espírito Santo, ó Deus, segundo a Tua vontade, possa fazer a obra redentora, a obra para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Esse é o nosso desejo esta manhã, e a nossa gratidão ao Senhor, porque um dia o Senhor nos chamou pela sua graça. Recebe, ó Pai, a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém.